Então, gente, vamos terminar o nosso trabalho dessa semana? Sejam todos muito bem-vindos, né? A nossa aula de ciências. Dando continuidade, né, ao que nós já fizemos na primeira aula desta semana, nós estamos falando sobre as doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis. Na aula anterior, nós já falamos sobre duas delas. Falamos do HIV e também falamos sobre a sífilis. Agora nós vamos dar continuidade a uma série de problemas, né, que ainda tem aí. Lembrando que nós vamos usar o nosso livro. Vamos da página 102 até a página 109. Vamos falar um pouquinho, né, reforçar um pouquinho do que já falamos. Então, a primeira apresentada aí é o herpes, que é causado por dois tipos de vírus, né? Um deles ataca geralmente os lábios e a face, que é o herpes labial, enquanto o outro se concentra na área genital, que é o herpes genital. A área fica inicialmente vermelho e coça, depois surgem pequenas bolhas que estouram e formam feridas. E esses sintomas desaparecem até 4 semanas, mas o vírus continua presente no organismo e em algumas pessoas provoca recaídas. Então, existem medicamentos que diminuem sintomas, né, a duração e os riscos de transmissão, embora não eliminem o risco. Então, até hoje, a partir do momento que a pessoa é infectada por esse vírus, não tem como tirar o vírus mais do corpo, não elimina. Mesmo que não manifeste nenhum sinal, né, nenhum sintoma, o vírus fica no corpo da pessoa. É importante a pessoa que está contaminada, né, evitar tocar a área contaminada, ou quando fizer, né, ao aplicar um medicamento, por exemplo, lavar as mãos para evitar contaminar outras pessoas. Não deve furar as bolhas ou aplicar pomadas no local sem recomendação de um profissional, né? No caso de herpes genital, não deve ter relações sexuais quando as feridas estão presentes. E a melhor maneira de prevenir o herpes genital é o uso de preservativo. Como o vírus pode passar para o bebê durante o parto, a mulher portadora deve informar o fato ao médico. Aí vem a gonorreia, que é mais um probleminha aí, também chamada de blenorragia ou gonorreia, é causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, olha que nome, gente, que afeta os órgãos genitais. É transmitida pelo contato entre mucosas contaminadas. Pode provocar inflamação na uretra, na próstata, no útero, no reto, na garganta e nos olhos. Vocês podem acompanhar aí que tem uma série de sintomas, não é? Quando não tratada, a gonorreia pode causar infertilidade, entre outros danos à saúde. Então, o tratamento é feito com antibióticos e a cura é, em geral, rápida. Outro problema, infecções por clamídia. A bactéria clamídia pode causar infecções na uretra, nos olhos e nos linfonodos, né, que são os órgãos que atuam na defesa do organismo, na região genital. Na mulher pode atingir o útero e as tubas uterinas. Outra infecção, HPV. Na maioria dos casos, a infecção por HPV não apresenta sintomas e o próprio sistema imunitário elimina o vírus ao longo do tempo. Porém, pode ocorrer a formação de verrugas nos órgãos genitais. Devido ao formato das verrugas, a doença também é conhecida como condiloma acuminado. Aqui é a ilustração, né, do HPV, do vírus. Continuando, o tratamento consiste em eliminar as verrugas por meio de congelamento, né, bisturi elétrico, laser, cirurgia ou ácidos. Vamos falar de outro problema? Vamos lá. Educação e renda influenciaram na ocorrência de infecções por HPV. A infecção pelo papilomavírus humano é considerada um problema de saúde pública, sendo a infecção sexualmente transmissível mais comum. Estima-se em nível mundial que aproximadamente 600 milhões de pessoas possuem HPV e que cerca de 75% a 85% da população adquire esse vírus em algum momento da vida. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil é um dos líderes mundiais em incidência de HPV, sendo as mulheres entre 15 e 25 anos a população mais acometida. Nas mulheres, a predominância de ocorrência da doença é maior entre jovens em idade reprodutiva e em união estável, com baixa escolaridade e sem renda fixa por desenvolverem atividades do lar, de acordo com um estudo da enfermeira Joyce Gaspar, realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Pode-se concluir que a educação e a renda são fatores que influenciam o acesso à saúde preventiva,
e a adesão ao tratamento, o que justifica os piores achados clínicos nos grupos de pessoas sociodemograficamente desfavorecidas, relata Joyce. A transmissão do HPV se dá por contato direto com a pele ou mucosa infectada, sendo mais comum a via sexual. Porém, é importante ressaltar que, apesar de o preservativo ser o método mais eficaz de prevenção da transmissão do HPV, tal proteção não se dá de forma completa, uma vez que o atrito em regiões não cobertas por ele pode resultar na transmissão de vírus, alerta a enfermeira. O tratamento para o HPV deve ser orientado pelo médico, mas pode ser realizado através de diversos métodos. As diversas modalidades de tratamento possuem diferentes características de ação e efeitos colaterais. Por isso, o combate a essa doença depende muito do sistema imunológico de cada indivíduo. Olha aí a vacinação, né? Olha o cartaz de vacinação. Começou a segunda temporada de vacinação contra o HPV. Vamos lá. Mais uma infecção, candidíase ou monilíase. Ele é provocada pelo fungo Candida albicans. Esse parasita é o mesmo que causa o sapinho na boca. Na mulher aparece nos órgãos genitais uma secreção esbranquiçada, acompanhada de coceira. No homem pode provocar vermelhidão e coceira na área genital. O tratamento é feito com cremes ou outros medicamentos indicados pelo médico. Essa infecção não é necessariamente transmitida sexualmente, né, que o fungo pode ser encontrado em algumas partes do corpo, na maioria dos indivíduos, e sem que cause problemas. Ele se torna nocivo quando encontra condições propícias para se multiplicar e intensifica suas atividades. Ela pode aparecer quando há queda de imunidade pelo uso contínuo de alguns medicamentos, né, como antibióticos, entre outros fatores. Muito bem, vamos para outra página. A hepatite B, que pode ser provocada por vários tipos de vírus diferentes. Todos provocam inflamação no fígado. É transmitido pelo sangue e outros líquidos ou secreções corporais contaminadas como a saliva. Ela pode ser transmitida por contato sexual sem o preservativo, né, com uma pessoa infectada, uso compartilhado de seringas e agulhas, objetos de higiene pessoal, olha aí, ou de produção de tatuagem e colocação de piercing. Transfusão de sangue também. Então, quem já teve hepatite não pode doar sangue, porque o vírus pode continuar no organismo, mesmo sem haver sintomas da infecção. Então, vocês estão vendo quantos problemas? Mais um, pediculose pubiana, que é causada pelo piolho púbico. Em geral, os piolhos e as lentes ficam aderidos aos pelos pubianos, mas podem ser encontrados em outras partes do corpo, como costas e axilas. O principal sintoma é a coceira nos locais afetados. A transmissão se dá na relação sexual ou pelo contato com roupas, toalhas e lençóis infestados pelo piolho. Tricomoníase é causada por um protozoário, né? Transmitido durante a relação sexual. Nas mulheres ataca o colo do útero, a vagina e a uretra, causando a produção de uma secreção branca ou amarelada e mal cheirosa. Os sintomas podem aparecer entre 3 e 9 dias após o contato com o protozoário. Pode haver dor durante a relação sexual, ardência e dificuldade para urinar e coceira nos órgãos genitais. Nos homens também não é muito diferente, né? É ardência ao urinar, em muitos casos a pessoa não apresenta sintomas. Comprimidos ou cremes indicados pelo médico resolvem o problema. O parceiro ou a parceira da pessoa contaminada também deve ser tratado durante esse período. Deve-se evitar relações. Muito bem, gente. Esses textos em anexo, vocês podem estar fazendo a leitura aí também, sobre como os medicamentos de SP são desenvolvidos. Vocês podem estar fazendo a leitura. Mas vamos para a nossa atividade. A atividade de agora será 5 e 8, e de olho nos quadrinhos da página 112. Vamos lá, né? 5. Na página 112. Vamos lá. Vocês sabem que a gente responde uma atividade aqui com vocês e as outras vocês fazem, né, sozinhos, tá bom? Então, cite alguns sinais que podem aparecer em caso de gonorreia. A questão 5. Muito bem. Em caso de gonorreia, quais são os sinais que podem aparecer? No homem, dor e ardência, né, na região genital e eliminação de uma secreção branca ou amarelada ao urinar. Na mulher,
A secreção vaginal pode ficar amarelada. Em alguns casos, principalmente na mulher, não há sintomas, mas o médico pode diagnosticar a doença por meio de exames. Então, é só vocês olharem lá no livro novamente, onde tem a lista dos sintomas, né, para vocês verem direitinho, relembrar. Certo? Então, as outras atividades, questão 8, olha aqui, que tipo de exame periódico uma mulher que tem HPV deve realizar, por quê? Vocês vão responder. E a outra questão, de olho nos quadrinhos, fica na página, aqui, essa daqui, certo? Então, leiam direitinho, respondam as questões e envie para o professor. Gente, nós encerramos aqui, né, nosso encontro semanal. Agora, na próxima semana, nós voltaremos para falar de novos assuntos, né? Dessa semana que foi o reforço da semana anterior. Então, bom trabalho, estudem direitinho, não deixe de fazer as atividades e de tirar dúvidas, se por acaso elas existirem, né? Procure o professor, tá bom? Então, fiquem com Deus. Tchau, até a próxima.